nascidos para conquistar reinos incansavelmente. Guerreiros ardentes e imponentes, massacravam seus rivais e dominavam suas fêmeas com crueldade. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal de Wolf Animals Wild. Sabemos bem como funciona o ciclo de vida dos leões. Eles nascem, crescem, após atingirem a maturidade, saem de seus bandos para conquistarem o seu. Mas de alguns anos para cá, alguns leões resolveram mudar essa forma de viver. Eles se juntam com seus irmãos machos e trabalham juntos para terem um domínio maior de terras e fêmeas. Uma das primeiras coalizões a fazer isso foi a tão famosa e conhecida Coalizão dos Mapogos. Eles praticamente criaram essa maneira de ganhar território. Depois deles, outros leões passaram a fazer a mesma coisa. Os Magingilanes foram tão marcantes e importantes no Parque Nacional Kruger e na reserva de Sabe-Sangue quanto os Mapogos. Os Magingilanes nasceram no ano de 2004 a 2005. 5 irmãos, ninhadas da mesma leoa. Eles eram filhotes de leões bastante conhecidos no parque. Eram famosos caçadores de búfalos. A jornada do grupo deu-se início em 2009. Eles atingiram a maturidade e saíram em busca de conquistar o seu reinado. Eles poderiam ter se separado e conquistado cada um o seu próprio território, mas decidiram trilhar o mesmo caminho. Eles foram em direção a Sabe-Sangue, terras que na época eram dominadas pelos Mapogos. Eles lutavam e matavam tudo que parecia em sua frente. Causavam um verdadeiro rebuliço por onde passavam. Eles se aproximavam cada vez mais dos Mapogos. Cada luta e batalha era como uma preparação para o verdadeiro combate que os aguardavam mais à frente. Porém, eles tiveram uma pequena vantagem quando os Mapogos se separaram. Essa foi a peça-chave para que eles crescessem tanto. Em suas jornadas, eles encontraram 2 dos antigos Mapogos, que haviam acabado de conquistar seu novo território. Os 2 estavam cientes da aproximação dos Magingilanes e estavam preparados para lutar. Os Mapogos saíram para caçar. E no meio do caminho, eles encontraram um dos Magingilanes vigiando seus movimentos. Os antigos Mapogos não perdoaram e atacaram os Magingilanes brutalmente. Foi uma luta sangrenta, mas o golpe fatal foi em sua espinha. Os Mapogos quebraram sua espinha com uma mordida extremamente forte. O macho Magingilane foi deixado no local de batalha, agonizando. Quando os 4 machos chegaram e viram seu irmão morto, se revoltaram. Daquele momento em diante, eles passaram a ser movidos por raiva, ódio e sede de vingança. Eles decidiram revidar da mesma forma. Encontraram um dos Mapogos sozinho dormindo. Era de noite. Os 4 machos se aproximaram silenciosamente. Eles fizeram o Mapogo pensar que seria uma luta justa. O ataque começou com o Magingilane contra o Mapogolense. Conforme o Mapogo ia sendo atacado, eles iam saindo da mata. Ele foi recebendo mordidas e patadas de todos os lados. Os leões surgiam de todas as direções. Ele morreu da mesma forma em que o Magingilane foi morto, com mordidas em sua espinha. O outro Mapogolense chegou para ajudar, mas já era tarde demais. Quando viu seu irmão morto, fugiu e voltou para o seu antigo clã. Essa batalha deixou os Magingilanes mais confiantes. Os Mapogos eram leões fortes. Ter derrotado um deles era algo grandioso. Depois disso, eles começaram seu verdadeiro domínio. Sua forma de domar leoas e conquistar terras era igual à dos Mapogos. Invadiam coalizões, matavam o alfa, exterminavam e comiam os filhotes. E as leoas que não se rendiam a seus pés eram cruelmente mortas. Os Magingilanes foram nomeados pelos vigias que patrulhavam durante a noite conforme suas características físicas. Juba dourada, juba escura, nariz com cicatriz e cicatriz no quadril. Esses se tornaram o terror das terras africanas. O Mapogo que foi derrotado voltou ao seu antigo clã e os deixou ciente da ameaça que poderia estar se aproximando. Eles se prepararam para a luta, porém, esse combate não aconteceu. Os Magingilanes ficaram satisfeitos a derrotarem apenas os 2 e partiram em uma nova jornada. Eles se movimentaram para a reserva de Londolose e lá conquistaram mais reservas. Eles viveram durante um bom tempo dias gloriosos. Eram vitoriosos em todas as suas batalhas. Viviam cercados de fêmeas, algumas felizes e outras infelizes, mas todo aquele ar de sempre vencer
estava perto de acabar. Antes disso, eles encontraram um bando chamado Tisalala. A forma com que eles derrotaram esse clã foi extremamente inteligente. O clã era forte, as suas leoas eram extremamente ágeis. Nesse bando havia 4 machos fortes, jovens e saudáveis. Os Magigelanes eram alguns anos mais velhos do que eles, mas isso não atrapalhou em nada, pois além de usarem sua força contra o bando, eles foram estratégicos, pois sabiam que vencê-los não seria fácil. Por dias, eles estudaram e observaram o grupo. Ficavam ligados em quanto tempo eles saíam para fiscalizar o território, e ficava atento no tempo que as leoas levavam para caçar. Após estudarem bastante a movimentação do grupo, eles finalmente colocaram seu plano em ação. As fêmeas saíam para caçar, e foi nesse momento que eles entraram em ação. Os Magigelanes foram atrás do macho que estava sozinho e mais distante dos outros. Eles o eliminaram sem dor. Dessa forma, eles atacaram um por um, deixando o alfa por último. Após verem que os machos estavam morrendo, as fêmeas começaram a se revezar para proteger o alfa. Com isso, as caçadas foram ficando de lado, mas eles não iam sobreviver sem se alimentar, e uma hora tiveram que caçar. Estavam sem saída, ou deixavam o alfa para morrer, ou morreriam de fome. E dessa vez, a fome falou mais alto. Elas finalmente saíram para caçar, deixando apenas uma leoa com o alfa. Os Magigelanes enxergaram a oportunidade e atacaram. Tomaram o território dos Tisalala e suas fêmeas. Durante anos, eles viveram abatendo bandos e dominando leoas. Eram impiedosos como os Mapugos. Quem não se rendiam a eles era cruelmente morto. Depois de anos comandando as coalizões juntos, os Magigelanes passaram a terem problemas entre si. Eles começaram a lutar pelo domínio e por uma fêmea específica. Essa era uma leoa de um clã que eles haviam acabado de observar. Ela era forte e destemida, uma felina de grande porte e extremamente prática em suas caçadas. Ela protegeu o alfa com unhas e garras. Eles queriam disputar o domínio daquela terra e daquela fêmea. Naquele momento, a Irmandade Magigilane já não era mais a mesma. A aliança estava abalada. Eles já não queriam e não tinham mais força de vontade para andarem juntos. O macho Juba Dourada começou a se afastar. Ele era o menos dominante. Sempre que eles brigavam entre si, ele saía de perto. Esse afastamento foi o gatilho para a coalizão começar a enfraquecer. O Juba Escura foi o primeiro a morrer. Antes de morrer, ele estava bem ausente. Seus irmãos o ignoravam, não atendiam seus rugidos. Ele se sentiu abandonado e sucumbiu à morte. Depois de perderem um irmão, eles começaram a viver em guerra. Lutavam entre si, se feriam gravemente e não se importavam. Eles queriam disputar para ver quem era o mais forte. Saíam sozinhos em busca de novos bandos. Graças a isso, a coalizão só enfraqueceu. Afinal, eles eram fortes pelo fato de estarem sempre juntos em suas conquistas e batalhas. O segundo a morrer foi o Juba Dourada. Ele tentou abater um búfalo sozinho e foi gravemente ferido. O gado o feriu com uma chifrada em sua parte vital. Após isso, ele não resistiu e morreu. Restaram somente o nariz com cicatriz e cicatriz no quadril. Eles não se separaram. Quando perceberam que sozinhos não conseguiriam sobreviver, passaram a ficar mais juntos do que antes. Mas infelizmente, a velhice foi o ponto fraco dos últimos Magigilanes. O grupo conquistou muitas terras, e para os dois últimos conseguir manter todas longe de invasores, não era fácil. Eles emagreceram, pois como estavam sempre patrulhando, não tinha muito tempo para caçar. Então, por isso ficaram fracos e deprimidos. Em um certo momento, eles decidiram se separar, se isolaram e esperaram a morte chegar. Os Magigilanes conquistaram ao todo 5 bandos, e os governaram friamente, sem carinho e sem amor à sua descendência. Eles não queriam saber disso, e sim de conquistar mais e mais reinos. Foram 8 anos de batalhas vencidas. Viveram vitoriosamente, mas tiveram fim graças à ambição que estava escondida em cada um deles, o que se aflorou no final de suas vidas. 6 leões machos sul-africanos, responsáveis por criarem um novo modo de viver. Adotaram técnicas incríveis e por muito tempo foram leões invencíveis. Mapogos, uma coalizão de 6 leões que governaram a maior parte das terras da reserva de Sabiçã, no Parque Nacional Kruger. A história desses leões lendários começa entre os anos 2000 a 2002. As fêmeas de um grupo nomeados como Esparta gerou 5 machos.
os quais se tornariam verdadeiros assassinos. Rasta, Dreadlock, King Tail e Mr. T. Eles formaram uma aliança poderosa. Quando filhotes, eram inseparáveis. Porém, dois deles se destacavam. Era como alma gêmea. Mr. T e King Tail sempre foram unidos. Eles amavam os seus irmãos, mas algo mais forte unia os dois. E essa união causaria sérios problemas ao grupo mais tarde. Quando estavam prestes a atingirem a maturidade, um leão forasteiro se aproximou do grupo Esparta. Ele foi aceito pelo bando, algo raro e muito estranho. Geralmente, quando algum macho se aproxima de um clã, ele é atacado e colocado para correr pelo alfa. Além disso, as leoas não toleram machos de fora. Especialistas especulam que ele foi aceito por ser meio-irmão dos outros 5 leões. Esse leão se chamava Makulo. Era cerca de 2 anos mais velho que os outros. Ele tinha mais experiência e passou tudo o que sabia para os seus irmãos. Eles o ensinou a lutar e serem frios, calculistas, impiedosos e o mais importante de tudo, ambiciosos. Isso foi o grande motivo e causa para que eles ganhassem tanta fama. Com o 6º integrante ao lado, deu-se início à coalizão Mapogos. Tinham tudo a seu favor. Para serem grandes reis, eram impiedosos, não tinham medo de nada. Leões extremamente arrogantes. Eles partiram em busca de seu reino. Em 2006, eles encontraram o bando Ottawa. Essa foi a primeira batalha deles. Os Ottawas eram um grupo com 3 machos, um líder, 3 leoas e 11 filhotes. Os Mapogos chegaram e pegaram o bando desprevenido. Eles localizaram o líder e partiram para a luta. Os 6 leões Mapogos deram uma verdadeira surra no alfa. Os outros 3 machos fugiram quando viram que o seu líder não teria chances de ganhar. Os Mapogos mataram o alfa violentamente na frente de suas leoas e seus filhotes. Após isso, eles se encarregaram de matar as crias. As leoas ainda tentaram salvar a vida de seus filhotes, mas eram apenas 3 contra 6. Mr. T era o mais violento. Além de matar as crias, ele também as devorou. As leoas ficaram sem escolhas e tiveram que aceitar os novos comandantes do bando. Depois de acasalarem com as fêmeas, os 6 machos saíram em busca dos 3 leões que haviam fugido. Eles conseguiram achá-los, e quando foram encontrados, eles foram assassinados violentamente. Essa foi apenas uma das conquistas dos Mapogos. Após descansarem e terem aproveitado bastante os frutos de sua nova conquista, eles partiram em busca de mais domínio. Tudo que cruzava o caminho dos Mapogos era cruelmente morto. Na hora de matar suas presas, ou outros machos, Mr. T era o que se destacava. Ele era dominado por raiva e ódio. Lá no fundo, tinha uma pequena vontade de ser o líder, que se aflorava a cada dia que passava. Os Mapogos se tornaram a coalizão mais temida de todas as terras de Sabi-San. Eles exterminaram centenas de leões. Tinham em seu poder 8 bandos dominados, com leoas disponíveis a todo momento. Essa forma de viver começou a preocupar os responsáveis da reserva, pois estavam causando um sério risco à população da espécie. Era algo inédito. Nada parecido tinha acontecido antes. Jamais foi visto tantos leões andando juntos, partilhando as mesmas fêmeas. E o mais sobrenatural de tudo isso era a quantidade de territórios em seu poder. Eles eram os leões mais poderosos de todo o mundo. E viveram dias vitoriosos por longos anos, até algo ruim acontecer e desandar tudo. Até então, não tinha nenhum macho que se atrevesse a desafiá-los. Houve casos de machos que, ao sentirem que eles estavam a caminho, abandonaram a sua coroa. Nem sequer houve luta. Era exatamente isso que eles queriam: respeito e poder. E eles conseguiram. Mas, infelizmente, algo muito ruim estava prestes a acontecer. A única causa de ameaça do domínio dos Mapogos estava dentro do clã. Mas nem mesmo o tão sábio Makulo conseguiu perceber isso. Como já mencionamos antes, Mr. T e King Tail eram extremamente unidos. Era claramente visível que Mr. T tinha vontade de ser líder. Dava para notar isso nele, desde quando era filhote. Apesar de viver em grupo com seus irmãos, ele e King Tail sempre se afastaram.
King Tail sempre ficou ao lado de Mr. T. Era como se fosse seu braço direito. Esse era o elemento-chave para que algo desse errado. Mas Makula estava tão decidido em conquistar cada vez mais terras que acabou não percebendo isso. Mr. T não tinha nascido para ser súdito. Ele queria ser o protagonista de sua própria história. Mas havia uma pedra em seu caminho. Makula era o mais forte, o mais velho. Sua juba escura o tornava mais respeitado. Todos gostavam da forma que ele dominava. Todos estavam de acordo com as regras, menos Mr. T. Ele queria tomar o seu lugar e ter tudo sobre o seu poder. Mr. T não aguentou mais viver sobre aquelas condições e desafiou Makula para brigar pelo domínio. Ambos eram extremamente habilidosos. Os dois estavam sendo dominados pelo ódio. Makula não entendia o porquê Mr. T estava tendo aquelas atitudes. Aquilo o deixou furioso. Mr. T estava enfurecido em ver que Makula queria de todas as formas fazer ele entender quem era o verdadeiro rei. A luta foi uma batalha sangrenta. Nenhum dos dois leões se atreveram a se meter. Os dois desferiram golpes extremamente fortes e violentos, mas foi com uma mordida na pata de Mr. T que Makula conseguiu a vitória. Após confrontar seu rei e perder a luta, Mr. T foi expulso do bando e King Tail foi com ele. A coalizão havia se dividido. O orgulho estava abalado. Os dois migraram para o norte. Eles saíram à procura de seu reinado. Makula e os demais continuaram governando seus territórios sem mais conquistas, pois a perda de 2 integrantes os deixaram abalados. Mas mesmo assim, eles deram conta de patrulhar todos. Como seu território era grande, as patrulhas duravam semanas, pois além de manter suas terras seguras, eles tinham que manter suas fêmeas dominadas. Mr. T e King Tail dominaram as terras do norte, e sozinhos derrotaram todos os invasores que se aproximaram. Dessa forma, eles acabavam defendendo as terras de seus irmãos, já que para chegarem nos quadros, primeiro os invasores teriam que passar por eles. Mr. T e King Tail finalmente realizaram seus sonhos, dominaram suas terras e deram vidas às suas crias. Viveram alguns anos em paz e harmonia, até um intruso forte chegar. E antes de continuar o vídeo, peço encarecidamente que vocês deixem seu like para estar dando uma força ao canal, pois é de extrema importância. E se você não é um inscrito, te convido a se inscrever e virar amigo do canal. Temos histórias incríveis e muitos vídeos para você maratonar. E desde já, agradeço por estar nos acompanhando até aqui. Valeu, galera! O grupo Magingilanes começou a rondar as terras dos antigos Mapogos. Eles deixavam sempre um macho de vigia, estudando seus movimentos para atacarem com eficiência. Esse bando invasor era um grupo composto por 5 machos. Caso você ainda não conheça a história dessa coalizão, clique no link que estará fixado no primeiro comentário para você assistir o vídeo. Não demorou muito para que Mr. T notasse a presença deles. Os 2 machos encontraram o esconderijo onde os invasores os observavam. Mr. T não perdoou e, juntamente de King Tail, deu uma bela surra no Magingilane. Foi uma luta injusta, pois além de ter sido pego de surpresa, eram 2 contra 1. Os antigos Mapogos atacaram o invasor com ódio e violência. Mas o golpe fatal e causador da morte do invasor foi uma mordida que Mr. T deu em sua espinha. O leão Magingilane caiu no chão na mesma hora. A mordida paralisou seus movimentos. Ele foi deixado no chão, ainda com vida, mas minutos depois de agonizar, ele acabou morrendo. Mr. T estava ciente de que os outros viriam se vingar, mas não ficou preocupado, pois como já havia vencido diversas batalhas, estava certo de que venceria essa também. Quando Alpha viu um de seus irmãos morto no chão, se enfureceu e decidiu se vingar. Todos os outros foram comunicados do que havia acontecido. No mesmo dia, mais tarde, os Magingilanes viram King Tail sozinho dormindo. Já era noite. Ele percebeu que aquele era o momento certo para se vingar. Então, o primeiro leão saiu da mata e o atacou. King Tail acordou assustado, recebendo vários golpes. Logo os outros leões foram saindo da mata, um por um. Eles não tiveram pena. Foi a vingança perfeita. Mr. T ouviu o barulho de rugidos clamando por socorro. Ele correu até o local. Porém, quando chegou, já era tarde demais. King Tail morreu da mesma forma que o Magingilane morreu, com uma mordida em sua espinha.
Após matá-lo, os Magingilanes o devoraram. Depois disso, eles ainda tentaram rastrear Mr. T, mas ele já estava bem longe. Ao amanhecer, os trabalhadores viram as hienas e chacais comendo o que havia sobrado de Quinquiteiro. Aquilo era tudo que restava de um leão, que foi uma peça importante da coalizão. Mas infelizmente, seu fim chegou. Mr. T se enfureceu, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele ficou extremamente confuso e abalado com a perda de seu irmão. Por isso, fugiu sem lutar. Ele seguiu o caminho em direção às terras de Maculo, com a esperança de ser aceito novamente. Maculo o aceitou, mas não confiava nele, pois sabia que Mr. T aprontaria algo. E ele realmente aprontou. Enquanto seus irmãos estavam ocupados com os afazeres do grupo, Mr. T se aproximou de seus filhotes e os eliminou brutalmente. Além de matá-los, ele o devorou. Mr. T havia voltado para o seu grupo, mas não pensava em aceitar as condições de Maculo. Ele chegou causando problemas. Quando seus irmãos finalmente chegaram de suas patrulhas, viram o que tinha acontecido e, estranhamente, não fizeram nada. Maculo não fez questão de defender a sua coroa. Mr. T finalmente havia conseguido o que tanto queria. Ele era o novo rei dos Mapogos. Maculo aparentemente cedeu a sua coroa para ele, para que não houvesse mais confusões. Era o irmão mais velho cuidando do mais novo que havia voltado para o seu lar. Mas Mr. T era genioso e não pensava dessa maneira. Porém, ficou satisfeito. Enquanto os Mapogos enfrentavam seus problemas, os Magingilanes se expandiam cada vez mais. Em 2012, os monitoradores da reserva perceberam que Rasta e Pretty Boy desapareceram. Muitos passaram a acreditar que eles foram pegos pelos Magingilanes quando estavam patrulhando. Dos 6 leões, estavam apenas 3, Mr. T, Maculo e Dreadlocks. Eles deram falta de seus irmãos e imaginaram que eles haviam morrido. Os últimos Mapogos não se deram o trabalho de procurá-los, pois já estavam velhos e não tinham o mesmo vigor juvenil para lutar. Eles decidiram permanecerem longe da confusão, e principalmente dos Magingilanes, pois esse bando era composto de machos jovens. Então, provavelmente, eles não venceriam uma luta contra eles. Apesar dos fanboys dos Mapogos não concordarem muito com isso. Sabemos que na vida selvagem, evitar esses conflitos é praticamente impossível, ainda mais quando se trata de leões. No mesmo ano, apareceu um novo grupo formado por 4 leões, cujos se chamavam Selates. Eles invadiram o território dos Mapogos e deram de frente com Maculo e Dreadlocks. Vendo que estavam em desvantagem numérica, os dois fugiram. Eventualmente, restou apenas Mr. T. E se você acha que ele fugiu, você está enganado. Ao saber das ameaças se aproximando, ele se preparou para a luta. Mesmo sabendo que suas chances de ganhar eram poucas, a luta foi épica. Apesar de estar velho e sozinho, Mr. T lutou bravamente para defender a coroa que conquistou com tanto sacrifício. Os 4 leões o massacrou. Ele morreu, mas morreu fazendo o que mais gostava de fazer. Maculo tinha 14 anos e já ultrapassava as estimativas de vidas dos leões, e Dreadlock estava com 12 anos. Eles ainda tentaram pela última vez dominar o território, mas o Alpha e seus companheiros os expulsaram. Mesmo tendo perdido a última luta, eles conseguiram ferir gravemente o leão braço direito do Alpha, e depois de horas, ele morreu. Maculo e Dreadlock vagaram por meses tentando sobreviver, mas o último a ser visto com vida foi Maculo em 2013, com 15 anos de idade. Depois disso, ele nunca mais foi visto. Foi o último Mapogo a morrer. Especialistas especulam que ele tenha morrido por causas naturais. As terras conquistadas pelo grupo Mapogo eram inúmeras e muito grandes. Dificilmente seus descendentes conseguiriam dar continuidade ao seu legado. Eles foram leões históricos, cruéis, impiedosos e extremamente violentos com seus inimigos, mas tiveram seu fim. Viraram verdadeiras lendas da África. Antes deles, ninguém tinha visto outro grupo de leões trabalharem juntos e governarem do jeito que eles fizeram. Vão ser para sempre lembrados na história da vida dos leões. Eles simplesmente foram os maiores e mais incríveis leões de todos os tempos. Mas e você? Já conhecia a história desses lendários leões? Diga pra gente nos comentários. E se você gosta de conteúdos e histórias como essa,
Deixe sua sugestão de vídeo nos comentários, que provavelmente iremos trazer aqui no canal. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. É de graça, galera! E dessa forma, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e contribuindo para o nosso trabalho, que é trazer conteúdos incríveis e de qualidade para você. Fique agora com um desses 2 vídeos recomendados para você. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera! Fui!